em Ti, Jesus. Cremos em Ti, Senhor. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite, digam amém. Você fazer a pergunta a você nesta noite. Se você já teve dificuldade de confiar em alguém algum dia. Já teve dificuldade de confiar em alguém algum dia? As pesquisas dizem que cada dia que passa as pessoas confiam menos nas instituições, nos políticos e nas pessoas. Cada dia que passa a confiança ela diminui nas relações e na sociedade. A pergunta é o quanto nós temos conseguido confiar. Porque confiar é uma coisa difícil. Diga sempre para o seu irmão, olha, diga para ele, confiar é difícil. Diga para ele, confiar é difícil. Mas eu creio que nós podemos aprender a confiar em Deus. Eu creio que nós podemos voltar a confiar em Deus se hoje nós temos dificuldade de confiar em Deus. Porque nós precisamos confiar em Deus. Eu creio que nesta noite você vai sair daqui confiando mais em Deus. E é sobre confiança que nós queremos falar nesta noite. É sobre como confiar em Deus em dias de conflito. Como confiar em Deus em dias de dúvidas. E eu creio pela fé que hoje você pode sair daqui sim, confiando em Deus. E sua dúvida e seu conflito sanados em base de confiança em Deus e em seu Espírito. Eu quero que você agora pegue sua Bíblia comigo. Vamos ler a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 1. E vamos olhar para o versículo 18 ao versículo 25 de Mateus capítulo 1. Olha comigo essa história que fala sobre o nascimento de Jesus. Sobre a história do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve reclamações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Observe o texto onde o anjo diz a José, olha, você, versículo 22, você porá o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Diga assim para o seu lado, diga assim, Deus está conosco. Diga, Deus está com você. Vamos orar? Deus, nós colocamos em Tuas mãos a Tua palavra nesta noite, em nosso coração. Entregamos a nossa mente, os nossos ouvidos de forma espiritual, que o Senhor use poderosamente a Tua palavra. E nos fale nesta noite, ó Deus, aonde queremos tratar sobre a confiança, Deus, que nós, sim, podemos ter, Senhor, o termos devolvido em nosso coração em relação ao Teu nome, a Tua pessoa. Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Pai. Aceleramos por tudo, crendo que o Senhor há de falar profundamente no nosso coração. Fazemos isso no nome poderoso de Jesus. E o todo o povo de Deus diga amém. Agora sim, abraça o irmão, toma o seu lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, podemos ver que a Bíblia tem muitas histórias e, na verdade, entre as muitas histórias, nós temos a ausência de alguns fatos. Então, eu diria que a Bíblia ela não se parece tanto com um tecido de linha ou de crochê bem
aonde as coisas bem se encontram ou não há espaços, mas a Bíblia algumas vezes é como se fosse uma rede, onde há buracos que nós, às vezes pensamos assim, eu fico imaginando como teria sido isso. Fico imaginando como foi isso. Eu tenho algumas perguntas do tipo, será que Moisés, após a sua experiência com a sarça que ardia, onde Deus o fez o chamado, será que depois disso Moisés ele andava procurando arbustos ou desviando de algum deles? Será que Jonas gostava de peixe? Será que Pedro algum dia tentou de novo andar sobre as águas? É a pergunta que nós ficamos assim imaginando, né? Como teria sido o relacionamento de Jesus com José? Se tem algo que muitas vezes nos intriga, é a história do nascimento de Jesus e do crescimento de Jesus. Como seriam esses acontecimentos que a Bíblia não nos relata? Se nós olharmos, por exemplo, o texto que nós lemos, o nascimento de Jesus e outros muitos textos, há pessoas que aparecem na Bíblia e logo depois somem. José, por exemplo. José teve uma participação muito eficaz e muito importante no nascimento de Jesus, na história como padrasto de Jesus, esposo de Maria. Mas observamos que a Bíblia dá poucos fatos em relação a José. Por exemplo, o último fato de José é numa história onde Jesus, com 12 anos aproximadamente, está no templo, ele se perde, então José e Maria vão buscá-los. Depois desse fato, José some. A pergunta que fazemos é, será que ele morreu? Quando morreu? Quando aconteceu isso? Mas esses buracos, esses fatos não relatados da Bíblia que nos fazem imaginar como teria sido, também nos remete o texto que nós lemos nesta noite, que fala sobre o nascimento de Jesus. Eu fico imaginando como José passou por esse momento. A história diz que, após o texto que nós lemos, dá-se José e Maria fugidos de Nazaré, de Jerusalém, e vão até Belém para assim que Jesus pudesse nascer em segurança por causa da perseguição e por causa do mandamento de morte para os recém-nascidos. José caminha por dias e dias e dias. E agora está ali Maria em um local onde se armazena animais, onde se guardava camelos, onde se guardava burros, jumentos, cavalos. E ali está Maria pronta para dar o parto, ter o parto, para que Jesus, o próprio Deus, viesse ao mundo. E do lado de fora nós cremos que está ali José, esperando o parto lá dentro daquela casa. E eu não consigo ver José do lado de fora, José tranquilo com o parto que está acontecendo. Eu não consigo ver José sentado, aguardando. Nessas nuances que a Bíblia não nos conta, eu fico imaginando como José estaria do lado de fora daquele local. O que estaria passando na cabeça de José? O que José estaria imaginando sobre a sua história, desde que o anjo falou, onde nós lemos, até esse momento, como ele estava se sentindo? Eu não consigo ver José parado, eu só consigo ver José inquieto. José era ansioso, andando de um lado para o outro, como quem se perguntasse, eu posso supor, Deus, não foi isso que eu imaginei. Deus, não foi isso que eu pensei. Ali está Maria, recebendo o próprio Deus, em um lugar não apropriado, em um lugar onde não tem um bom cheiro, aonde o lugar aonde possivelmente o travesseiro que ela usa é o mesmo manto que eu uso para colocar em cima do meu jumento, do meu transporte. Senhor, não foi isso que eu imaginei. E José, eu creio que ele está ali com algumas dúvidas em relação ao momento que está passando. Ansioso, em alguns conflitos. Como quem diz, Deus, não faz sentido. Quando nós olhamos o texto de Mateus 1, 18 em diante, nós vemos de forma gloriosa o que o texto diz. O anjo aparece e diz, olha, vocês terão um menino. E vocês porão o nome de Emanuel, Deus conosco. Sabe por quê, José? Não se preocupe em relação ao que vem como filho, em relação a Maria, porque foi o próprio Espírito Santo que a deu esse feto. Portanto, José, faça isso, faça aquilo, porque de Maria virá o próprio Deus encarnado. Olha de que forma gloriosa que deveria ser o acontecimento. Imagine o que se passou na cabeça de José. E ali, José está quase que fugido,
em um lugar onde na hotelaria não o receberam, está em um lugar inadequado, não há uma parteira, Maria está sozinha tendo o seu filho e José do lado de fora. Como quem diz, Deus, não faz sentido. Quando o Senhor disse que viria a nós, o próprio Deus, eu pensei na nossa casa. Eu pensei em um grande banquete. Eu pensei nos parentes perto. Eu pensei os vizinhos em cima do muro, observando, querendo ver o rosto do menino. Senhor, eu pensei em festas, eu pensei em que quando nascesse Jesus, o choro da criança ecoaria em toda a casa e haveria um momento de festa e alegria. Deus, não faz sentido. Quem testemunhará agora o nascimento de Jesus? Não há um banquete, não há festa, no máximo eu, as estrelas, estamos presenciando o nascimento de Jesus. Observe que, nesse momento, ainda não haviam pastores, nem sábios, nem magos, nem nada. É Jesus, Maria e uma criança. Eu fico imaginando esse tipo de oração que José faz. Senhor, não faz sentido. Não era isso que eu esperava. Quando o Senhor me anunciou que nos usaria para trazer o Cristo. Senhor, não foi esta a imagem que eu fiz. Quando o anjo me apareceu e disse que o Senhor viria ao nosso meio através da nossa casa. Senhor, não faz sentido. Deus, é esquisito o que estamos vivendo. Eu diria oração do tipo de, Deus, que pai que eu sou, que homem que eu sou. Eu não consegui nem mesmo uma parteira para Maria ter um neném. Eu não consegui nem mesmo um lugar para Maria se deitar e repousar para ter a criança. Deus, que homem eu sou, que pai eu sou, que marido eu sou. Deus, não faz sentido a situação. A pergunta que eu faço é, será que José fez essa oração? Talvez sim, talvez não. Mas a segunda pergunta que eu faço é, será que nós um dia fizemos esta oração? Será que hoje estamos aqui com esta oração em nossa mente, em nossos lábios? Como quem diz, Deus, não faz sentido o que está acontecendo. Deus, é esquisito o que eu estou vivendo. Porque quando o Senhor disse algo para mim e eu obedeci e eu fui, não era esse quadro que eu esperava que acontecesse. E são momentos como o de José, onde nós, em nosso século, em nossas ocasiões, especialidades, não esperávamos um dia estar na recepção de um pronto-socorro. Ou estamos em casa, ou saindo para a fila de um emprego, dizendo, Deus, eu não esperava estar nesta situação. Ou quando estamos em um gramado de um cemitério, de frente para um túmulo, e dizemos, Deus, eu não esperava que isso acontecesse. Não foi esse o quadro que eu fiz. Ou estamos diante de enfermidade na nossa casa. E por isso vêm as dúvidas, por isso vêm os medos, e algumas vezes vêm ansiedades e desesperos. Deus, não era o que eu esperava. Quando eu li em sua palavra, quando o Senhor me disse tal coisa, e eu fui, não era esse o quadro que eu esperava um dia estar. Eu creio que possivelmente esta era uma oração que José estava fazendo. Eu não sei, a Bíblia não diz que ele fez esta oração, mas ali estava José. A pergunta que eu faço é, você um dia já se sentiu assim? Você fez o que Deus mandou para depois ficar em dúvida se tinha mesmo sido uma ordem divina? Se você tinha feito mesmo aquilo que você entendeu Deus ter te mandado? Você já fez perguntas como essa? Você se perguntou se o que você enfrenta hoje é mesmo parte de um plano de Deus? Senhor, será que o que eu vivo hoje faz parte do teu plano? Senhor, será que eu vivo hoje tem a ver com o que o Senhor quer para mim em minha história? Deus, isso não faz sentido. Eu me lembro do dia em que, após o falecimento do meu pai, eu estava aqui na igreja na semana seguinte, santuário vazio, e aqui eu estava durante a semana, e essa era uma pergunta que eu fazia. Deus, nada disso faz sentido. Eu nunca esperei estar agora vivendo o que eu estou vivendo. A igreja nunca esperou viver isso, pelo menos não agora. Deus, qual é o teu plano em relação a isso? Não tem lógica ser um plano teu, esse quadro que eu estou vivendo, é estranho.
Não faz sentido, Deus, não faz sentido. Aí o medo vem sobre nós, as dúvidas vêm sobre nós, os conflitos vêm sobre nós, os desesperos vêm sobre nós, que nós pensamos, eu não me preparei para isso. Será que isso somente é Deus que está fazendo? Será que é realmente Deus que está providenciando este quadro que eu estou vivendo? E com medo e com as dúvidas, nós começamos a ter dificuldades a confiar e também confiar em Deus. Temos dificuldade de confiar na política, temos dificuldade de confiar algumas vezes nos amigos, temos dificuldade algumas vezes de confiar em todas as instituições. Isso pode fazer com que nós sejamos levados a um estágio de também não confiarmos mais em Deus. Ou de forma alguma, ou de uma forma que ainda não é forte o suficiente para crer que Deus está conosco. E pensamos, será que Deus está conosco? Porque é muito estranho isso que está acontecendo. Se você está sentindo, se você está pensando, se você está passando por uma situação como a de José possivelmente estava passando, e orando, fazendo uma oração como essa, se o seu quadro hoje é parecido com a possível oração de José, eu te aconselho a fazer aquilo que José fez. O que José fez? Ele obedeceu. Observe que Maria está grávida e ele pensa em deixar Maria. Mas o que acontece é que um anjo aparece e diz, ei, Deus está fazendo isso. Tome Maria como sua esposa, não a deixe. E dê um nome a esse filho e o chame de Jesus. E o chame de Emanuel, Deus conosco. Embora a situação já fosse nesse momento já estranha, o que José faz é, ele obedece. Ele sonha com o anjo, ao acordar, a primeira coisa que ele faz é procurar Maria. E dizer, Maria, eu não vou te deixar. E Maria o explica, José, um anjo me apareceu. E ele disse isso. O que ele faz? Ele acredita e ele obedece. Passa-se o tempo. Deus diz assim, José, pegue Maria, pegue o menino. Vá na sua serraria. Desça as portas. Tranque tudo. Guarde o martelo. Guardem os pregos. Guarde a serra. Pega a sua família. Bota no jumento e vai para Belém. Adivinha o que José faz? Ele obedece. José obedece, mas para obedecer é necessário um princípio. Você precisa acreditar. Porque só obedece quem acredita. Imagino José, possivelmente olhando assim, Deus, não é esse quadro que eu imaginava. Lá está Maria. E ela crê que o filho que ela está parindo agora é o Messias. E eu também creio, Senhor, que o menino que está a nascer é o Messias. Deus, fala conosco, o Senhor está conosco. Deus, o que está acontecendo? José é um homem comum, mas capaz de acreditar e, portanto, acreditando que tudo aquilo que ele vivia estava debaixo de um plano de Deus, o que ele faz é, ele obedece. José poderia dizer, Deus, estou aqui eu reclamando, quando o filho nem é meu. Deus, estou aqui eu reclamando, quando o plano nem é meu. Deus, trabalho com madeira, eu calculo as coisas, eu meço a madeira, eu corto, eu encaixo. Deus, eu não sei trabalhar com surpresas. Sei trabalhar com cálculos, com coisas que combinam. Deus me perdoa, porque o filho é teu, o plano é teu, a obra é tua. Observe, irmãos, que José tinha os seus sonhos em relação a como possivelmente seria o parto do menino. Mas não foi o que aconteceu. Pode ter vindo conflitos, pode ter vindo dúvidas, mas ele resolveu acreditar que quem estava nascendo era Deus. Ele resolveu acreditar que o Deus Pai, que estava gerando aquela criança em Maria, era o Deus que estava os enviando até Belém, e portanto, por esta fé e crer, ele obedece. Eu quero que você leia comigo o Salmo agora. Vá comigo até o livro dos Salmos, capítulo 56, versículo 1,
2 e 3. O salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas quando eu estiver com medo, o que ele diz? Confiarei em ti. José está confiante, mesmo em seus conflitos. E por estar confiante, ele obedece. Mesmo José não sabendo tudo o que estava acontecendo, ele fez aquilo que ele sabia que tinha que fazer. Era crer e obedecer. Mesmo não entendendo tudo o que estava ao seu redor, mesmo não conseguindo compreender as coisas minuciosas e pequenas do fato ocorrido, ele sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer é, eu tenho que fechar minha loja, guardar as ferramentas, eu tenho que ir, porque Deus está mandando. Porque agora o plano não é meu. Não, agora o martelo e o prego não está em minhas mãos. Pelo contrário, eu agora sou um martelo e um prego na mão de Deus. Eu sou aquele o qual Deus está usando para um plano maior. O plano não é meu, o plano é de Deus, o plano é divino. Deus apenas vai me usar. Deus apenas vai passar por mim um grande plano que Ele está fazendo no mundo. Meu irmão, jamais se esqueça. Deus está fazendo grandes coisas no mundo. E quem é que Ele usa? Por quem Ele passa os seus planos? Por gente comum como José. Por gente comum como Maria. Por gente comum como você e eu. São pessoas comuns que creem e servem e sabem que servem a um Deus que é incomum. São pessoas pequenas, mas que sabem que servem a um Deus grande. Mesmo quando não entendem tudo, mesmo quando não sabem de tudo, mas pelo menos sabem que é uma coisa a fazer. E esta coisa é crer que Deus está no controle, portanto eu devo obedecer. Meu irmão, a obediência é o princípio que nós temos para alavancar, para aniquilar a dúvida e o conflito em nosso coração. A dúvida chega, o medo chega, o desespero chega. O que nós fazemos? Nós obedecemos a Deus para que o medo não tome o nosso coração. Dizemos: Deus, eu sou apenas o teu instrumento. Deus, eu sou apenas um ser comum. Deus, eu não sou nada, mas creio que o Senhor é um Deus poderoso. José está: Deus, não era o plano que eu esperava, não era a forma que eu esperava. Então Deus, me dá um sinal que o Senhor está comigo. Diz a palavra que assim como o anjo o deu a ordem para colocar o nome do menino, dizendo: chame-o de Emanuel, Deus conosco. Isso que ao romper da noite, do lado de fora, você pode ouvir um choro de um menino que nasce. Jesus vem ao mundo. E esse choro pode ser uma resposta para José, como quem diz: eu estou com você. Eu estou no controle. Emanuel, Deus conosco. O que é hoje, meu irmão, o que está na você hoje está vivendo, que você diz: Senhor, Deus, eu não entendo. Deus, não tem lógica o que eu estou vivendo e enfrentando. Deus, não faz sentido aquilo que hoje eu vivo. Eu quero hoje levar você a você entender e a você tomar uma atitude, você agir hoje, porque depende da sua ação em Deus. É ação de pela fé você acreditar que Deus conosco, Deus Emanuel, Ele está conosco, Ele está no controle. E você se posicionar para que você vá e haja, para que você creia, para que você obedeça. Não sei a quem você deve ir, não sei aonde você deve ir. Deus para José: pegue o seu jumento, pegue a sua esposa, pegue o seu filho, feche a sua loja, tome as suas coisas, coloque no lombo do seu jumento e vá. E vá e obedeça. O que acontece é que, quando nós nos dispomos a obedecer, Deus pode agir no mundo através de nós, solucionar aquilo que estamos diante de Deus em dúvidas, ou ausência de fé, ou conflitos. Você se dispõe a ser uma pessoa como José e obedece.
Então Deus age e diz: Emanuel, eu estou com você. Você pode sim ser uma pessoa como José. Diga assim para o seu irmão: você pode ser uma pessoa como José. Diga para ele: você pode ser uma pessoa como José. Você pode ser uma pessoa capaz de acreditar e obedecer a Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido. O Espírito Santo de Deus pode imputar sobre a sua vida fé para crer e obedecer, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Observe que, mesmo em uma situação o qual José não esperou para ser o quadro de nascimento do seu filho, ou do Filho de Deus, ainda assim, numa situação que ele não sabia que ia acontecer, ainda assim Deus usou Maria e usou José para mudar o mundo, para mudar as vidas, para trazer Jesus ao mundo. Então, creia, meu irmão, que assim como Deus usou a José e a sua casa, mesmo que você hoje não entenda o que você enfrenta, ainda assim creia e obedeça que Deus pode usar essa situação e a sua vida para mudar o mundo, para mudar pessoas, para mudar a sua casa, para mudar o seu quadro. Deus pode fazer o que ninguém mais, quem sabe, confia ou acredita. Hoje, as pesquisas vão dizer que cada dia que passa, as pessoas estão cada vez mais desconfiadas em relação às instituições, ao governo, às famílias, aos casamentos e às pessoas. Mas nós, eu e você, o quanto nós temos confiado em Deus, o quanto estamos dispostos a nos posicionar e dizer assim: Deus, não estou entendendo nada. Eu não pensei em estar aqui. Não pensei em viver o que estava vivendo. Não pensei em estar nessa situação. Não estou entendendo, mas Deus, me ajuda hoje a acreditar e obedecer ao Senhor. Aquilo que o Senhor te disser para fazer, se Ele disser, se acalme, se Ele disser, pare por um pouco, se Ele disser, se retire um pouco, se Ele disser para você, avance, se Ele dizer, calme, Emanuel, Deus está com você. Meu irmão, acredita e confia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus tem o poder de transformar coisas ruins em coisas boas. Deus tem o poder de usar situações estranhas, esquisitas, em situações que vão transformar a sua vida e outras vidas através da sua vida. Porque se Deus usou José, se Deus usou Maria, pessoas comuns como eu e você, Ele pode sim te usar, Ele pode sim usar o seu quadro hoje para fazer grandes coisas, para operar grandes milagres. Nunca duvide, mesmo que você não entenda. Aprenda com José e diga: Deus, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher como José. Capaz de servir ao Senhor, capaz de seguir ao Senhor, capaz de obedecer e crer no Senhor, mesmo quando as coisas não fazem sentido. O que fazer, pastor Sandro, quando estou na situação que estou vivendo? Você precisa acreditar que Deus está com você. Você precisa crer que há um plano maior do que o plano que você poderia entender. Você precisa entender que os planos de Deus, eles jamais se frustram. Que mesmo que o lugar que você está não seja o lugar que você gostaria de estar, se é da vontade de Deus, Ele está com você, Ele vai te sustentar em caminhada nesse lugar. Deus não é o casamento hoje, o casamento que eu gostaria de ter. Deus está com você. Ore, creia, obedeça, e Ele vai te sustentar em toda a caminhada no seu casamento. Deus, não vivo hoje a vida financeira que eu gostaria de viver, mas Deus, eu creio e eu obedeço, porque eu sei que os seus planos são maiores do que os meus. Deus, não me deixe andar desacreditado no teu Espírito e na tua palavra. Irmãos, e quando nós obedecemos e cremos no Senhor, nós só temos coisas a ganhar. Se você hoje vive desesperos, ansiedade, tristeza, o que eu ganho? Não, você acredita. Embora. O entendimento. Não entendemos, mas a paz vem sobre nós. A nossa alma entra em repouso e descanso no Senhor. O salmista, Deus,
A minha alma anela em ti. Deus, meu descanso é o Senhor. Quando nós acreditamos, obedecemos a Deus, a nossa alma descansa, a paz em nosso coração, e nós começamos a ver o agir de Deus. Nós começamos a ver a mão de Deus. Dizemos: Deus, eu confio em ti. Deus, eu acredito em ti. Irmão, só há benefícios para aqueles que mesmo em dias que não entendem, acreditam e confiam em ti. Acreditam e confiam no Senhor. Em quem está a sua confiança? Em quem está a sua dúvida? Em quem está a sua fé? A quem você tem obedecido? Diga como salmista: a minha fé está no Senhor, a minha confiança é o Senhor. Eu creio no Senhor e portanto eu vou obedecer ao Senhor. Eu posso ser como José. Eu posso confiar e servir a Deus mesmo em dias que não entendo nada. Eu posso obedecer e crer que Deus é poderoso e que os seus planos são infinitamente maiores do que os meus. O plano do Senhor é melhor e maior para a sua vida, maior para a sua casa, maior para a sua família. Se você hoje decidir crer e obedecer em Deus, se havia dúvidas e conflitos em seu coração, mas você hoje disser: Deus, Espírito Santo, eu quero obedecer ao Deus que eu vivo, eu quero obedecer ao Deus que eu sirvo, Deus me dá fé para crer. Não duvide, mas creia que a sua alma vai entrar em descanso, a sua mente vai entrar em descanso, o seu coração vai repousar e você verá a mão de Deus agindo em sua vida. Então fique de pé comigo nesta noite. Fique de pé comigo nesta noite. Abre os seus lábios e diga: Deus, eu quero acreditar no Senhor. Diga: Deus, eu quero obedecer o Senhor. Diga: Deus, eu creio que os seus planos são melhores e maiores que os meus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus, que eu posso ser esta pessoa que mesmo quando nada tem lógica, o Senhor me usa. Que o Deus usa as pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Deus pode usar você, meu irmão, para a sua família. Do que você está cheio hoje? De dúvidas, conflitos, medos, desesperos, ansiedades? Acredite, obedeça a Deus, e a sua alma vai descansar. O seu espírito vai se renovar em Deus, e você verá o agir de Deus. Você pode sim ser esta pessoa. Você pode ser sim este filho, esse servo de Deus, o qual anda todos os dias com a certeza do seu coração: Emanuel, Deus está conosco. E eu quero orar com você esta noite, porque eu creio que não importa como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei como você vai sair em nome de Jesus. Você vai sair crendo, você vai sair obedecendo, você vai sair descansado a sua alma e a sua mente em Deus, porque o Deus hoje trouxe aqui para dizer: confie. E confiança é obedecer, confiança é acreditar. Fé é acreditar e obedecer mesmo quando nada faz sentido. Fé é se despojar e se lançar na vontade de Deus mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Você não entende o que está acontecendo, ainda assim creia e obedeça e diga: Deus, eu quero crer, eu quero obedecer em ti. Quero obedecer em ti. Quero obedecer em ti. Quero obedecer em ti.